o que define quem somos? Ao longo dessa disciplina, e desde o início dela, na verdade, eu tinha muito receio dela dar uma grande sessão de terapia. E como eu sou uma pessoa que faz terapia há alguns anos, eu pensei, tipo, se isso virar uma grande sessão de terapia, como é que a gente vai sair dela? Mas, por incrível que pareça, assim, ela me surpreendeu muito. E sempre que a gente começa a pensar em quem somos, a gente entra uma longa viagem para dentro de nós mesmos. É uma mistura de autoconhecimento, ao mesmo tempo de reconhecimento de tudo que aconteceu ao nosso redor e na nossa vida como um todo. E nessa disciplina a gente aprendeu diversas abordagens de como definir uma identidade pessoal e o que motiva as pessoas a agirem. E eu trouxe algumas dessas abordagens que mais me chamaram a atenção para a gente poder conversar, para a gente poder papear sobre e ver o que a gente descobre em comum sobre quem somos. Vamos lá? Vamos começar pela abordagem externalista. Por mais que eu não concorde com ela no todo, que como se a gente pudesse nos definir exatamente só por ela, eu achei interessante alguns lados. Por exemplo, eu achei legal pensar em como, na verdade, uma pessoa é constituída pelo seu corpo aqui no planeta Terra. E se, por exemplo, existe vida em outro planeta, na verdade ele é constituída por outra espécie, não pelo Homo sapiens, como a gente conhece. Isso acontece pelo fato de que uma pessoa é constituída pelo meio que a reveste. Becker diz que a constituição é uma relação sensível ao contexto, referência ao fato de que algo só tem valor se na realidade que está inserida existe o valor para aquele objeto. A gente pode pegar como exemplo o cartão de crédito, que para nós ele tem um símbolo financeiro, mas em outro lugar ele é só um objeto de plástico, ou seja, ele só tem um valor na nossa realidade porque nós atribuímos valor a ele. Mas ele em sua matéria, em outro lugar que não tem as mesmas características financeiras que nós entendemos, ele pode ser só um acúmulo de plástico sem valor nenhum e que ninguém vai ter interesse. Então você já pensou que tudo que tem valor nesse mundo só tem realmente esse significado pra gente, porque nós atribuímos valor a isso? Seja um objeto ou qualquer coisa. É muito diferente pensar que uma coisa que eu vejo com determinado valor não sou só eu que vejo assim, mas na verdade já foi atribuído na minha realidade muito antes até de eu nascer e foi embutido em todos nós para podermos viver, né, coerente com o que a nossa sociedade entende como correto. Ou seja, as coisas só têm valor pra gente porque nós atribuímos valor a elas, não necessariamente porque elas têm valor por si só. Nós que damos esse sentido. Isso, né, vale para coisas pessoais, mas aqui a gente está falando de coisas gerais mesmo, como cartão de crédito, como por exemplo o próprio dinheiro. Pra gente tem um valor muito grande, mas ele não passa de um pedaço de papel. E de repente, se a nossa sociedade não tivesse realmente atribuído esse valor a ele, ele passaria como um pedaço de papel para todos nós. Então, a nossa ideia de valor sobre o dinheiro vem exatamente de algo que já foi constituído há muito tempo, que a própria sociedade atribuiu esse valor. Agora nós vamos para a abordagem narrativa. Essa abordagem aqui chamou muito a minha atenção, para ser muito sincera, assim, eu acho que é uma das que eu mais fiquei pensando sobre, porque ela realmente traz a ideia da autodefinição, que a identidade do indivíduo ela é formada exatamente a partir da autodefinição. Essa abordagem diz que a identidade pessoal ela é definida a partir da narrativa que nós temos sobre nós mesmos, ou seja, é como se a resposta da pergunta quem sou eu fosse exatamente aquilo que você pensa sobre si mesmo e sobre todo o seu contexto social, cultural, histórico e como isso te atravessa. Então ela leva em consideração como o seu passado interfere no seu presente, como o seu presente vai também interferir no seu futuro. E como você vai ver tudo isso, vai ser a principal ferramenta que vai dizer sobre a sua identidade. Ela leva em consideração como os seus valores são determinados a partir daquilo que você pensa, daquilo que você entende como vida. Já parou a pensar que o que pode dar sentido à sua vida é a forma como você interpreta aquilo que aconteceu e que vem acontecendo com você? Então a cultura que te envolve, as pessoas que te cercam, tudo só ganha sentido a partir da forma como você mesmo olha aquilo e interpreta como que aquilo aconteceu, qual o sentido que você vai dar. Mariah Chatman diz que nos constituímos como pessoas a partir da nossa narrativa autobiográfica, ou seja, a nossa narrativa é a lente pela qual experienciamos o mundo. Ela vem em defesa da premissa holística, que é a narrativa que une passado, presente e futuro, onde se é tratado todo, passado, presente e futuro, como primário de todas as partes, e não o contrário.
A identidade pessoal é tratada principalmente pela narrativa que a pessoa tem sobre o curso de vida que ela tem vivido, com base nos momentos individuais que foram vivenciados ao longo do tempo e que estão sendo vivenciados ainda. McIntyre também vai dizer que a identidade pessoal se traduz como narrativa que contém início, meio e fim, nascimento, vida e morte. Ele vai dizer que o contexto que vivemos importa e toda ação é um episódio de uma história possível na nossa vida. Ele já defende a tese contextualista, que diz respeito a narrativas a partir do contexto que vivem, onde os comportamentos não são separados das intenções, e as intenções estão juntas no cenário social que está inserido. Ele diz que a nossa história está totalmente ligada às comunidades que nós vivemos juntos, que estão também inseridas no que nós entendemos ser a nossa identidade. Ele diz que já se nasce com o passado, e romper com esse passado é prejudicar as relações presentes. Tudo que nós herdamos, seja da nossa família, da nossa nação, das nossas expectativas, tudo isso constitui um ponto da nossa vida, que faz parte do nosso contexto, e que a nossa identidade também se baseia nesse ponto. Charles Taylor já comenta que a narrativa possui um papel maior do que meramente estruturar o meu presente. O que eu sou precisa ser compreendido como aquilo em que me tornei. Ao saber quem você é, você vai saber aonde se posiciona, mas não só isso. Ele diz que a minha identidade também vai pautar os meus valores, vai dizer o que eu acho que é bom, o que eu acho que é certo, o que eu acho ruim e até o que eu não gosto. A minha identidade é pautada na minha autonarrativa. E tendo ela como definida, eu vou saber aonde eu estou, como eu posso fazer determinada função, se vou fazer ou não, se acho certo, como eu estou nas minhas relações mais próximas. E assim, conforme eu vou vivendo e me tornando essa pessoa que eu sou, eu vou me definindo. Eu vou tendo a minha identidade pautada nisso. Por último, e não menos importante, temos a abordagem ecológica, que trata dessa ligação de organismo-ambiente. Eu acho interessante pensar em como o organismo, enquanto nós pessoas estamos inteiramente ligadas ao ambiente. Eros Moreira Carvalho vai explicar como o organismo e o ambiente vivem mudando. Isso acontece porque os interesses e as necessidades mudam e assim o ambiente também muda. Isso demonstra que existe uma codependência entre o organismo e o ambiente, fazendo com que um dependa do outro. Essa abordagem tem um caráter interessante, na minha opinião, porque ela diz que o indivíduo, sempre que está no ambiente, ele tenta sempre entrar em sintonia com aquele ambiente, ou seja, tenta ter atitudes onde vai acalmar os ânimos, de se sentir mais seguro naquele local. Então ele vai se adequando e vai se moldando diante daquele lugar para que ele tenha uma sintonia com aquele ambiente. Então você sabe quando você está num lugar onde você não conhece ninguém, você procura algum olhar amigo, procura aquela pessoa que você tem uma proximidade, você, quando vê aquela pessoa, sente aquele conforto, aquele alívio? Isso é uma forma de tentar sintonizar com o ambiente. O trecho traz a referência às affordances, que são oportunidades de ação, que já estão inseridas no ambiente para sanar certas necessidades que temos. Então, entrar numa sala ou em determinado local e estar com sede, e o bebedouro ser a primeira coisa que você vê, na verdade, às vezes a única coisa que você vê, é uma oportunidade de se sintonizar com o ambiente, procurando-o para sanar a sua necessidade. Essa abordagem trata exatamente essas formas ativas que nós percebemos das possibilidades de ação, principalmente a partir da necessidade que nós temos de sintonizar com o ambiente, procurando maneiras sempre de encontrar nele algo para sanar uma necessidade nossa. E aí a gente vai tendo essa relação de dependência. As affordances sociais foram as que mais me chamaram a atenção, porque cada indivíduo pode determinar, às vezes, a ação do outro a partir de determinados movimentos. Então, por exemplo, se eu vejo alguém muito inquieto em determinado local e fica direto olhando para o relógio, eu sei que ele logo está doido para sair da sala para ir fazer alguma coisa, seja comer, enfim. A gente pode perceber isso no outro a partir de determinados movimentos. Então, para essa abordagem, uma coisa fica clara: o indivíduo não é formado a partir de uma coisa só. Ele não é formado a partir só dele mesmo. A identidade dele é retratada a partir da relação que ele tem com o ambiente. Tudo está ligado. Então, essa codependência é o principal dessa abordagem. Diante de todas essas abordagens, eu não estou aqui para trazer algo certo para você, mas para trazer algumas reflexões. Mas a partir disso, o que define quem eu sou? A minha identidade pessoal está baseada em como o meu meio faz quem eu sou. O meu dia a dia não é, enfim, um projeto de extensão,
Quando saio para caminhar e consigo perceber o sol, estando atento ao que está acontecendo, na minha comunidade de fé local, na minha família, e mesmo quando tenho que viajar 24 horas para ver o meu irmão. Estar nesse abraço casa tem um valor para mim, e eu atribuo esse valor dizendo isso. Ou talvez essa constituição de valor tenha vindo do meu passado, quando minha avó me ensinou de que de tudo que mais importa, o amor e o respeito que temos pelo outro é o principal. Minha identidade pessoal também vem da minha avó, que mesmo ficando em pé horas no mercado, sempre que me vê estar assim, com um sorriso no rosto. Minha identidade pessoal também vem da minha mãe, que mesmo cansada não vê problema em fazer enroladinho, na verdade faz questão de fazer enroladinho caseiro para o que eu tenho que comer durante uma longa viagem. Minha identidade pessoal vem do meu pai, com seu jeito brincalhão de ser que vive enganando a idade. Minha identidade pessoal é baseada no meu passado, quando ganhei um troféu por ser a única menina em uma escolinha de futebol por mais de um ano. E também no carinho que eu percebo que todo dia minha cadela precisa de manhã. Minha identidade pessoal está no Deus que eu sirvo, sabendo que para mim Ele já sabia quem eu seria sem antes mesmo de eu saber. Minha identidade pessoal está em tudo que eu já fui e também no que sou hoje. E sei que vai formar o meu eu de amanhã.